Chamado para voltar ao Senhor Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom. E em vez de novilhos, recebe os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e nunca mais diremos as obras das nossas mãos: vocês são o nosso Deus. Pois só em ti o órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles. Vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão. O seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como o cedro do Líbano. Os que estavam assentados à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o trigo, florescerão como a videira, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó, Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Apelo final quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, os justos andarão por eles, mas os transgressores neles cairão. Oséias, capítulo 1. Palavra do Senhor, dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor falou, pela primeira vez, por meio de Oséias, ele disse: vá, case-se com uma prostituta. Tenha com ela filhos dessa prostituição. Porque a terra se desviou do Senhor e se prostituiu. Então Oséias foi e casou-se com Gomer, filha de Diblaim. Ela ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, pois em breve castigarei a casa de Jeú pelo sangue derramado em Jezreel, e destruirei o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel, no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. E o Senhor disse: ponha nela o nome de Lo-Ruamá, pois não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para perdoá-los. Mas da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei. Não pelo arco, não pela espada, não pela guerra, nem por cavalos, nem por cavaleiros, mas pelo Senhor, seu Deus. Depois de desmamar Lo-Ruamá, Gomer engravidou outra vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-Ami, porque vocês não são o meu povo, e eu não serei o seu Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar em que foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos. Terão um só líder sobre eles. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Oséias, capítulo 2. Chamem seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruamá. A infidelidade de Israel. Acusem a mãe de vocês. Acusem-na, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa, nua como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. Não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta, pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará,
Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu quem lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, farei com que, no tempo certo, ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas da lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz: este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se enfeitou com os seus pendentes e joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. A misericórdia de Deus. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu, e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruamá. E para Lo-Ammi direi: você é o meu povo. E ele responderá: tu és o meu Deus. Como o amor de Deus pelo povo infiel. O Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher, que é amada por outro, e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Assim, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos. Do lar. 5. Depois, os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Oséias 3, 1, 5. Oséias Capítulo 4. Deus acusa Israel. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Há apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar estão morrendo. Deus acusa os sacerdotes. Todavia, que ninguém acuse, nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso, vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite. E eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído,
porque lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Por isso, tal povo, tal sacerdote, eu os castigarei pela sua conduta e lhes darei o que merecem por seus atos. Comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar o Senhor. Prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira e um pedaço de pau lhes dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso sobre as colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei as filhas de vocês que se prostituem, nem as suas noras quando adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais. E um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Se você, Israel, quer se prostituir, pelo menos não faça com que Judá se torne culpado. Não venham a Gilgal, nem subam a Bet-Aven, e não jurem dizendo, tão certo como vive o Senhor. Como vaca rebelde, Israel se rebelou. Será que o Senhor pode apacentá-los num lugar espaçoso como se fossem cordeiros? Efraim está entregue aos ídolos, deixem-no. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e eles ficarão envergonhados por causa dos seus sacrifícios. Oséias, capítulo 5. Sentença contra Israel e Judá. Ouvam isto, sacerdotes. Fique atenta, ó casa de Israel. Dê ouvidos, ó casa do rei, porque a sentença é contra vocês. Pois vocês foram um laço em Mispa e uma rede estendida sobre o Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na matança, mas eu castigarei todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não me está oculto. Porque você, Efraim, se prostituiu, e Israel está contaminado. O que eles fazem não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Com os seus rebanhos e o seu gado irão em busca do Senhor, mas não o acharão. Ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor, porque tiveram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá, façam soar o alarme em Ramá. Comecem a gritar em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim, Efraim se tornará em desolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e esmagado pelo juízo, porque preferiu seguir a vaidade. Portanto, para Efraim eu serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Assíria e enviou mensageiros ao grande rei. Mas ele não tem condições de curá-los, nem de sarar a sua ferida. Porque para Efraim eu serei como um leão, e para a casa de Judá como um leãozinho. Eu mesmo os despedaçarei, e depois irei embora. Vou arrastá-los comigo, e não haverá quem possa livrá-los. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Oséias, capítulo 6. Arrependimento fingido. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas.
Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso, os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca, os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois quero misericórdia, e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam perversidades. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel se contaminou. Também você, Judá, será ceifado, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Oséias, capítulo 7. Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Alegram o rei com as suas maldades, e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros. São semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, e o rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto estão à espreita, preparam o coração como um forno. Durante a noite o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não o sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Síria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e farei com que desçam como as aves do céu. Eu os castigarei de acordo com o que ouviram na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada, por causa da insolência da sua língua. Serão motivo de zombaria na terra do Egito. O castigo está próximo. Toque a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam dizendo: Nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Com a sua prata e com o seu ouro, fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? Porque esse bezerro vem de Israel. É obra de artífice, não é Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. 7. Porque semeiam ventos e colherão tempestades.
O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas, e não haverá farinha, e se houver, os estrangeiros a comerão. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa que ninguém se agrada. Porque foram pedir ajuda à Síria, como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo. Efraim contratou amantes. 10. Todavia, ainda que contratem amantes entre as nações para socorrê-los, eu os reunirei para juízo. Já começaram a definhar sob a opressão do poderoso rei. Visto que Efraim multiplicou altares para pecar, estes altares lhe serviram para pecar. 2. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. 3. Amam o sacrifício. Por isso, sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador, e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Oséias 8:1-14. O castigo de Israel não se alegre, Israel, nem exulte como os outros povos. Você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Assíria comerão comida impura. Não oferecerão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. O pão que comerem será como pão de pranteadores, e todos os que dele comerem ficarão impuros. Esse pão será exclusivamente para eles. Não entrará na casa do Senhor. O que vocês farão no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles fugiram por causa da destruição. O Egito os reunirá, e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata ficarão para as urtigas, espinhos tomarão conta das suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo. O profeta é um tolo, e o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade e do seu imenso ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus. Mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos, e há inimizade no templo do seu Deus. Eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que cometeram. Encontrei Israel como uvas no deserto. Vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal-Peor, consagraram-se à vergonhosa idolatria e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar os seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum sequer. Ai deles, quando eu me afastar. Aos meus olhos, Efraim era como Tiro, plantado num lugar agradável. Mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios sem leite. Toda a maldade deles se acha em Gilgal. Foi ali que comecei a odiá-los. Por causa da maldade das suas ações, eu os expulsarei da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido. Secaram-se as suas raízes, não dará fruto. E mesmo que as mulheres voltem a dar à luz, eu matarei esses filhos queridos. O meu Deus os rejeitará porque não lhe dão ouvidos, e andarão sem rumo entre as nações. Israel semeou maldade e colherá destruição. Israel era como uma videira frutífera, que dava muitos frutos. Mas quanto mais abundante era a colheita, mais multiplicavam os altares pagãos. Quanto mais a terra produzia, mais enfeitavam as colunas sagradas. O coração deles está dividido, e agora terão de pagar por isso.
O Senhor quebrará os altares e destruirá as colunas sagradas. Eles dirão: não temos rei, porque não tememos o Senhor. E o rei, que poderia fazer por nós? Falam palavras vazias, juram falsamente, fazem alianças enganosas. Por isso, o juízo brota como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria ficarão apavorados por causa do bezerro de Bet-Aven. O povo chorará por ele, os sacerdotes idólatras tremerão pela glória que já se foi. O bezerro será levado à Assíria como presente para o grande rei. Efraim se envergonhará. Israel ficará humilhado por causa do seu ídolo de madeira. O rei de Samaria será como lasca de madeira flutuando sobre as águas. Os lugares altos de Aven, o pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas cobrirão os altares, e o povo clamará aos montes: cubram-nos, e as colinas: caiam sobre nós. Deus dá a sentença contra Israel desde os dias de Gibeá. Você pecou, ó Israel, e nesse pecado permaneceu. Será que a guerra não os alcançaria também em Gibeá? Eu os castigarei no tempo determinado. Os povos se ajuntarão contra eles, quando eu os punir por sua dupla transgressão. Efraim era como bezerra mansa, que gostava de pisar o trigo, mas eu coloquei jugo sobre o seu belo pescoço, e atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, e Jacó desfará os torrões. Então eu disse: semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, pois é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês semearam maldade, colheram injustiça e comeram o fruto da mentira. Confiaram nos carros de guerra e na multidão dos seus valentes. Por isso, o tumulto da guerra se levantará entre o povo. Todas as fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu Bet-Arbel no dia da batalha. As mães foram despedaçadas com seus filhos. Assim se fará com você, ó Betel, por causa da sua grande maldade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. O amor de Deus e a ingratidão de Israel: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Ofereciam sacrifícios a Baal e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Eu os tomei nos meus braços, mas eles não perceberam que era eu quem os curava. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço. Eu me inclinei para dar-lhes de comer. Eles não voltarão para o Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus caprichos. O meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim, e quando são chamados a olhar para o alto, ninguém se levanta. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admá? Como poderia tornar você como Zeboim? O meu coração está comovido dentro de mim. Toda a minha compaixão se acendeu. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus, e não homem. Eu sou o santo no meio de vocês, e não virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirá como leão. Quando ele rugir, os filhos virão tremendo do ocidente. Tremendo como passarinhos, virão os do Egito. E como pombas, virão os da terra da Assíria. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. A condenação de Israel e de Judá, Efraim, me cercou com mentiras. A casa de Israel com engano. Mas Judá ainda está do lado de Deus e permanece fiel ao santo. Oseias 12. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste o dia inteiro. Multiplica mentiras e destruição. Faz aliança com a Assíria, mas o azeite é levado para o Egito. O Senhor tem uma controvérsia com Judá, e castigará Jacó segundo a sua conduta. Ele lhe dará o que merece por seus atos. No ventre, Jacó pegou no calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus.
Lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel, encontrou Deus. E ali Deus falou com ele. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Quanto a você, volte para o seu Deus. Siga o amor e a justiça e espere sempre no seu Deus. Como o mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão, Efraim diz: certamente fiquei rico, encontrei muitas riquezas. Em todos esses meus esforços não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda os farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões. E pelo ministério dos profetas propus símiles. Será que há transgressão em Gileade? Eles são pura vaidade. Em Gilgal sacrificam bois. Os seus altares serão como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria. Ali Israel trabalhou para conseguir uma esposa e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito e por um profeta cuidou do seu povo. Efraim amargamente o provocou a ira. Por isso, o seu Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou e lhe retribuirá pelas suas afrontas. Oseias 13, quando Efraim falava, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado por causa de Baal e morreu. Agora, pecam cada vez mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem: ofereçam sacrifícios a eles. Chegam até a beijar esses bezerros. Por isso serão como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada que logo desaparece, como a palha que o vento leva da eira e como a fumaça que sai por uma janela. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, vocês não conhecerão outro Deus além de mim, porque não há Salvador, a não ser eu. Eu os conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham comida, eles se fartaram, e uma vez fartos, seu coração se encheu de orgulho. Por isso, se esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como um leão, como um leopardo, ficarei espreitando no caminho. Como ursa, roubada dos seus filhotes, eu os atacarei e lhes rasgarei o peito. Como leão, eu os devorarei ali mesmo. Como um animal selvagem, os farei em pedaços. A sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Onde está agora o seu rei, para que o salve em todas as suas cidades, e os seus juízes, dos quais você disse: dê-me um rei e príncipes? Eu lhe dei um rei na minha ira, e o tirei de você no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. As dores de parto virão, mas ele é filho insensato. Porque será tempo de nascer, mas ele não estará no lugar por onde deve vir ao mundo. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão. Ainda que Efraim dê frutos entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto. Ele secará a sua nascente e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio.